E ele então falou para a filha, o médico falou isso, ele não sabia explicar o que tinha acontecido com o exame anterior e aquele que havia diagnosticado pré-operatório. E ela testemunhando disse, nós sabemos o que aconteceu, não conseguimos explicar, mas o nosso Deus é Deus de milagres. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Deus de milagres, Deus de milagres. Então muitas vezes não é o paralítico andar, o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, algo que você consegue fazer um diagnóstico, uma constatação. Viver em fé, agir em fé, território de milagres é território de fé, vai além de ver. Muitas pessoas vamos para um culto de fé e milagres. Eu vou e tem que haver cura. Tem que haver cura, se não houve cura, não. Se você enxerga um milagre, não é sinal da tua fé, você está constatando algo. Fé é quando você crê sem ver. Fé é o agir antes de um milagre acontecer. Fé é o que te move para que então o milagre acesse a tua vida ou a vida de alguém. Quando o milagre acontece, é apenas a constatação. E eu tenho falado disso. Você não consegue se mover em fé se não há o que acreditar. Se você não conhece, como crer se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? E eu quero dar continuidade naquilo que Deus tem ministrado desde este domingo. Recebi muitas mensagens. Como assim, pastor? Uma polêmica, sem conhecimento, sem fé. Sim, você pode entrar na igreja pela primeira vez e ser curado. Uma libertação, uma cura física, uma cura na alma, até mesmo ser batizado com dons pelo Espírito Santo de Deus. Sim, você recebeu, porque alguém está pregando, ministrando, levando até você, manifestando em fé, e Deus então agindo. Mas o conhecimento não só te capacita a tomar posse de coisas, como ser instrumento para tal. Quando você sabe de algo, você pode então tomar posse e dizer, olha, você também tem o direito a isso, como eu tenho. Você recebeu o auxílio do governo, então você sabe porque recebeu. Não, o teu caso é igual ao meu, você pode receber. Então quando você sabe que você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, mais do que vencedor, quando você crê naquilo que você conhece, então você pode passar a outros, você pode ir além. E eu quero ler com você para nós iniciarmos hoje, ou continuarmos, Colossenses capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Sabe, irmãos, eu entendo que a palavra de Deus é tudo que nós precisamos. Ela é a verdade. É a palavra de Deus. É lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É ela quem cura, é ela quem liberta, é ela que transforma. É através dela que conhecemos o Senhor. É através dela. E aqui está escrito: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, preste atenção. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele. Enraizado, você não arranca uma planta e fica daqui para lá, de lá para cá. Ela vai morrer, não vai gerar fruto, mas enraizado, algo que não se move, enraizado e edificado nele. Além de ter raízes, crescer, edificado nele. E olha só,
enraizado, edificado, permanecer nele, confirmados na fé e confirmados na fé. Confirmados na fé, como foi ensinado a vocês. Uau! Como é que você é confirmado na fé? Que fé? Em que fé você vai ser confirmado? Como foi ensinado a você. Você não pode crer naquilo que você não conhece. Você não pode crer em algo que você não conhece. Não existe para você. Não te foi anunciado. Não foi revelado a você. Então, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Versículo 8. Preste muita atenção. Tenham cuidado, para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Uau! Ele diz para você permanecer em Cristo, continuar a viver nele. Não é viver, como falamos, Cristo em mim, a esperança da glória. Uau! É esse conhecimento, é essa revelação. Tudo que nós precisamos é de Deus, não é das obras das suas mãos. As coisas materiais são finitas. Nós precisamos buscar a Deus na sua plenitude, não aquilo que Deus pode oferecer. Muitos têm buscado o Senhor com propósito errado, então não permanecem no Senhor. Mas aqui ele diz: portanto, vocês que receberam a Cristo o Senhor, continue a viver nele, não esperar dele, viver nele, enraizado, edificado, confirmado na fé, como foi ensinado a vocês. Você só pode ser confirmado naquilo que você foi ensinado e coloca na prática. Você coloca em ação, crescendo em ação de graças, de forma que você não venha se enredar com sutilezas, com filosofias, não se deixar ser enganados por rudimentos do mundo. Quando você tem conhecimento, quando você deseja o conhecimento e a sabedoria, que é mais valioso do que o ouro e a prata, você não vai se deixar ser enganado por rudimentos do mundo, filosofias, sabedoria humana, apenas sabedoria humana, que não é segundo Cristo, porque não é segundo Cristo. Feche os teus olhos mais uma vez. Nós nada podemos fazer, nada somos sem Ele. Então eu quero orar com você. Pai, no nome do Senhor Jesus, o próprio Cristo falou nos seus dias que ninguém poderia vir a Ele se o Senhor não o levasse, e que Ele não perderia nenhum daqueles que o Senhor os deu. Ele se entregou em nosso lugar, e nós sabemos que o Senhor não nos negaria todas as demais coisas. O Senhor disse que se necessitássemos de sabedoria, basta que nós viéssemos pedir, e o Senhor nos daria sem medida. Abre os olhos e os ouvidos dos teus filhos, do teu povo, ó Pai, para que possamos compreender as dádivas do teu reino, as coisas concernentes do teu reino, a vida eterna e o que há de vir, aquilo que os 5 sentidos naturais e humanos não podes constatar e distinguir, mas que a tua palavra, que é espírito e vida, possa vivificar nesta noite e revelar, Senhor, aos teus filhos, da tua parte,
a tua vontade e plenitude, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Sabe, irmãos, muitos entraram em contato: pastor, que palavra dura. Se você não tem conhecimento, não tem fé. E não estás falando de ter faculdade, doutorado, mestrado. O pastor, o senhor está fazendo acepção daquele que é analfabeto? Não. Muitas vezes quem não tem estudo é muito mais sábio do que aquele que estuda. Nós estamos falando sabedoria do alto, não terrena. Nós não estamos falando de coisas passageiras, mas eternas, das coisas lá do alto, do qual a razão humana não tem condição, é limitada para distinguir. E eu falei, nós não precisamos entender Deus em suma, em muitas coisas. Através da sua palavra nós o conhecemos. Segundo a sua vontade, Ele se revela a nós e revela segundo a sua vontade e a sua busca também. Mas nós somos chamados para amar a Deus. Nós somos criados para amar a Deus. Amar. Mas quando a palavra é dura, você não pode crer naquilo que não conhece. Quando aquilo te leva a algo, condiciona você a obedecer, a fazer, a realizar. E as bênçãos vêm por obedecer. Obedecer, você não obedece um pedido de favor. Obedecer, você não obedece um agradecimento. Obedecer, você não obedece uma oportunidade. Você obedece leis, preceitos, mandamentos. E isto é obedecer. Não, você não obedece a oportunidade. Obedecer é uma condição, não a escolha. Quando você usa da escolha, a outra é desobedecer. E quando você desobedece, as maldições te alcançam. Mas o que nós precisamos então para obedecer? Conhecer preceitos, princípios, mandamentos, a vontade de Deus. Como fazer a vontade de Deus se não conhece? Como ser instrumento de Deus se não o conhece? Não significa que você não possa ser salvo, que você não possa ser instrumento de Deus. Mas quanto mais você conhece, melhor instrumento você é. Quanto mais capacitado, mais usado você será. Jesus diz: o meu testemunho é maior do que de João Batista, porque Deus separou para mim obras maiores. Paulo diz: eu fiz muito mais, mas a graça de Deus em mim, mas muito mais que os demais. Claro que Deus usou o seu preparo, o conhecimento em que Ele se dedicou a fazer. Então aquilo que é absurdo para uns é algo natural para outros. Aquilo que muitas vezes para uns é milagre, é possível para outros. Você está me recebendo do outro lado da telinha? Volta 500 anos, não seria possível. E talvez até nos dias de hoje, se você bater uma foto em alguém, pessoas ainda têm a crença que você está capturando a alma dela. Pasme. Há uns 6 anos atrás eu tive essa experiência. Nós fazendo um trabalho voluntário, batemos foto de um senhor e ele queria arrancar o celular da mão, porque alguém tinha capturado a alma dele. Crenças por falta de conhecimento. Começou a chover, relâmpago, trovejando, cobre os espelhos, tantas coisas que são crenças limitantes, uma clara falta de conhecimento. E nós vemos aqui que sim, é duro. Eu me atrevo a dizer que se você não ouviu palavras duras de Jesus Cristo, você muito pouco ouviu dele, se ouviu alguma coisa. Somos pecadores, somos humanos.
A nossa necessidade é ouvir elogios, serem inflamados, inflados. Mas sempre há o que corrigir. Sede santo porque eu sou santo. Sempre vai haver o que corrigir. Se você alcançou esse patamar, glória a Deus, de glória em glória. Daqui adiante, não fique satisfeito. Então vamos para a próxima etapa. Uma nova meta, um novo desafio, um novo obstáculo. Edificar a vossa salvação. Edificar a vossa salvação. Então Jesus também teve discursos duros. Difíceis de digerir. Como certas frases que usamos. Mas isso não se tornou pecado, nenhum dolo saiu dos seus lábios. E eu quero ler com você. Por exemplo, se nós adentrarmos o livro de João, capítulo 6. Abra a tua Bíblia aí. Livro de João, capítulo 6. Nós vamos ver então a multiplicação de pães e peixes. Multiplicação de pães e peixes. 5 pães, 2 peixinhos. Multiplicação, mais de 5.000 homens, mulheres e crianças comeram, se alimentaram e sobraram 12 cestos. Diga milagre. Para que grave realmente na tua mente, diga milagre. Multiplicação de pães e peixes. Jesus orou, deu graças, então houve a multiplicação. Sabe, mas não multiplicou na mão de Jesus. Ele entregou os discípulos para que entregasse a multidão. Basta uma palavra e quando eles obedeceram, o milagre aconteceu, porque eles pegaram o que foi entregue a eles, a palavra, e obedeceram. Toda vez que você obedece, você se torna um instrumento de milagre. Toda vez que você obedece, você se torna um canal de bênção, porque quando obedeceres, as bênçãos te alcançarão. E alcançarão todos aqueles que estiver junto de você, debaixo da tua autoridade. Ló se tornou rico, abençoado, mas a bênção não era dele. A bênção era de Abraão. E pegou uma carona naquela bênção. A mesma unção. Então nós vemos o milagre, multiplicação de pães e peixes. E ali vai falar do versículo 1 até o 15. Logo após você vai ver mais um milagre. Jesus anda sobre as águas, Jesus anda sobre o mar. Diga milagre. Milagre. Mas aí quando Jesus vem dá um ensinamento. Um ensinamento espiritual, algo que realmente mexe conosco. Algo que realmente vai gerar reflexão. E toda a palavra de Deus tem que gerar uma atitude, uma obediência, uma transformação. A palavra não volta vazia. Você precisa entender. Você precisa se alimentar. Ela tem que transformar você, transformar a tua vida. Então Jesus diz que Ele é o pão da vida. Houve a multiplicação de pães e peixes. Ele andou sobre as águas e Ele diz que Ele é o pão da vida. Então Ele vai de encontro à multidão, anda sobre as águas, chega do outro lado. Capítulo 6, versículo 26, deixa eu contextualizar para você. Do outro lado eles perguntam, né, mestre, quando o Senhor chegou aqui, 26, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, vocês estão me procurando, porque viram sinais, diga milagres, porque viram milagres, não porque viram milagres, mas porque comeram pães e peixes. Vocês estão me procurando não porque viram milagres, mas porque comeram pães e peixes. Ele começa a dizer, muitos vão ao meu encontro pela sua necessidade pessoal. E aí ele começa um discurso duro. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Uau! O que o Senhor está querendo dizer é uma terra de fé, é uma terra de milagres. Você trabalhar não por algo que perece, mas por algo que permanece para a vida eterna.
o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Não trabalha por comida que estraga, alimentos perecíveis, pastor. Trabalhe por aquilo que permanece para a vida eterna. O tempo todo Jesus ministrava trazendo entendimento da eternidade, salvação, eternidade. Mas eles procuravam Jesus porque comeram pães e peixes, necessidade momentânea. Agora, minha necessidade, minha satisfação, minha busca. E nem era por constatar milagres. Jesus fez algo sobrenatural. Então eles perguntam: o que faremos para fazer as obras, para realizar as obras de Deus? O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus diz: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Quer fazer a obra de Deus? Creia naquele que Ele enviou. Mas como crer? Como crerão se não há quem pregue? É necessário conhecimento. E se você não quer conhecer a Deus, Ele não vai se impor. Se você não o buscar de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, Ele não vai se revelar a você. Buscar-me-ão e me acharão quando me buscar de todo o vosso coração. Você precisa buscar, você precisa querer. Você. Aí eles veem qual sinal você vai fazer para que viemos crer. Eles querem constatar milagres, sinais. E Jesus, palavra. O que o Senhor vai fazer? Aí eles falam do maná no deserto. Jesus disse: em verdade lhes digo, o que Moisés deu, o pão do céu para vocês, quem lhes dá é o verdadeiro pão do céu, é o meu Pai. Eles olhavam para aquela figura humana, Moisés, como se ele entregasse algo. E quem verdadeiramente dava o pão do céu era o Pai. Eles não referiam a Deus, mas a Moisés, nosso Pai. O pão que desce do céu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos deste pão. O tempo todo eles estão pensando no pão e peixinho. E Jesus está levando eles para um ensinamento. Versículo 36. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Eles não creem, embora estejam vendo sinais. Eles não creem. Jesus, ele vem e começa a trabalhar palavra, o conceito fé, de crer sem ver, ter convicção apenas naquilo que foi dito, naquilo que foi escrito. Este é o território de milagres. Quando alcançamos, é constatação. Então Jesus, eles estavam vendo, constatando, mas não estavam crendo de maneira nenhuma. Judeus começaram a murmurar porque ele disse: eu sou o pão que desce do céu. Mas vamos pular um pouquinho. Versículo 42. Este não é Jesus, filho de José? Nós conhecemos o pai e a mãe. Como é que ele diz agora que desce do céu? Jesus diz: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Diga glória a Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Como assim? Para vir a Cristo, você precisa ser trazido por Deus. Não é tua escolha. Não fosse vós que me escolhesse, eu escolhi a vós. O Espírito de Deus
trabalha o tempo todo, incessantemente, incansável, para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Repita comigo: do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos traz. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu abro mão dos pecados, mudo de atitude e quero viver na luz, não nas trevas. Viver para Deus e não para o mundo. 47, em verdade lhes digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram no maná do deserto e morreram. Ele está dizendo, eles comeram algo natural, algo físico, a comida, o alimento, mas morreram. Agora Ele é o pão da vida, quem crer nele, não é constatar, é quem crer, terá a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Uau! Começou um discurso muito doido, muito duro, onde aqueles que diziam ter relacionamento com Deus, mas eram religiosos, não tinham conhecimento, relacionamento, intimidade, vida espiritual. Porque Deus é espírito e convém que o adoramos em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então os judeus começaram a discutir, dizendo, como é que esse pode nos dar a sua própria carne a comer? Era um conhecimento que eles não tinham, uma palavra que não fora dito, e que eles tinham que digerir, meditar, se aprofundar para compreender, buscar o entendimento sobre o conhecimento recebido. Então Jesus respondeu, em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Fazer parte dele é o que nos dá vida eterna, não o que alimenta o corpo natural. Então não trabalhe pela comida que subsiste, que estraga, mas para a vida eterna. Nós buscamos conhecimento, e não estou dizendo que não deva buscar, mas não só este conhecimento humano, natural, conhecimento sobre as coisas passageiras, mas muito mais da vida eterna. Muitas pessoas se preparam, se aplicam para ter um carro, ferrugem corrói, muitas coisas para ter uma casa. Mais do que isso, muitas vezes elas se preparam para ter uma aposentadoria, 20 anos, 30 anos de aposentadoria, mas não se preparam para uma eternidade. Para uma eternidade. É como eu dissesse para você, você quer 10 reais ou 10 trilhões de reais? Você trabalha buscando os 10 reais e não aquilo que é incontável. Por não conhecer ou por não crer? Se torna incontável. Mas constatamos que a nossa vida é passageira. Mas muitas vezes continuamos no nosso próprio entendimento. E aqui, aqueles que tinham conhecimento da palavra, mas não intimidade, por não viver e não permanecer em Cristo, começava a murmurar e não aceitar. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Uau! Eu sou o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Olha que discurso duro, eles começam a dizer, mas como assim? Olha o versículo 59. Olha o versículo 59. Quando é que Jesus dizia esse texto tão forte, tão duro? Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum.
um ensinamento, algo, como assim comer a carne de alguém e beber o sangue de alguém e ter vida eterna? Duro esse discurso. Mas tudo que Deus precisa para mudar a sua vida é um coração disposto.